é uma pergunta que me incomoda, vem na linha daquilo que você falava da tempestade perfeita. Se tem um lugar que a tempestade perfeita foi especialmente perfeita, foi na cidade do Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, a gente teve a composição de todas as forças contrárias ao desempenho dos hotéis. Quer dizer, você teve, por um lado, você teve os eventos esportivos, tanto a Copa do Mundo de 14 como a Olimpíada de 16, beneficiando especialmente, tá, o Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro foi o melhor beneficiado pela Copa do Mundo e evidentemente pela Olimpíada de 2016, porque afinal de contas a Olimpíada foi lá e foi muito bom para a cidade. Só que também o Rio de Janeiro, tá, teve um problema muito sério que afetou muito a demanda hoteleira no Rio de Janeiro, que foi, primeiro, a crise econômica que afetou o Brasil inteiro, mas depois todo o problema da indústria de óleo e gás, que era uma grande responsável por geração de demanda hoteleira no Rio de Janeiro, e que essa indústria ela contraiu muitíssimo por conta da diminuição do preço do petróleo, tá? Que tem recuperado um pouquinho, agora você começa a ter alguns leilões do pré-sal e tal, não sei o quê, que deve ter outra vez a entrada de algumas novas indústrias nessa área de exploração do parque hoteleiro e tal. Quando eu olho para o mercado do Rio de Janeiro, tá, eu vejo que, quando eu comparo a diária média e a ocupação do Rio de Janeiro em 2013 e 2014, com a diária média e ocupação do Rio de Janeiro em 2017 e 2018, parece outra cidade, tá? Quando você vê o RevPAR, tá, de 13 e 14 com o RevPAR de 18 e 19, tá? É outro lugar, tá? Eu estava lendo um relatório hoje, tá, que falava assim, entendemos que esse fenômeno no Rio de Janeiro é um fenômeno pontual, tá? E que rapidamente o mercado do Rio de Janeiro vai recuperar, tá? E eu queria exatamente colocar isso em discussão, porque eu, pessoalmente, acho que, infelizmente, esse fenômeno não é pontual, tá? Aquele Rio de Janeiro que a gente teve em 13 e 14, tá? Eu acho que não volta mais. Eu acho que o Rio de Janeiro hoje tem um outro patamar, e a partir deste patamar nós vamos começar a crescer. O Rio de Janeiro tem aquilo que a gente chama de um novo normal, tá? Então eu queria que... Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem a perspectiva de recuperação do Rio de Janeiro? Também, por outro lado, também é verdade que no início deste ano o Rio de Janeiro começou uma recuperação mais forte do que a gente previa, tá? Os primeiros meses, o desempenho do Rio de Janeiro em janeiro, fevereiro, foi bastante melhor do que a gente achava que ia ser. Então, eu estou aqui dividido entre dois mundos. É verdade que este é o novo normal do Rio de Janeiro, ou é verdade que isto é um fenômeno pontual que rapidamente vai ser superado? Eu não acho que vai ser rapidamente superado. Eu não saberia dizer se ele consegue chegar a níveis como teve lá naquelas épocas excepcionais, por eventos excepcionais que houve naquela ocasião, né? Que aconteceram, mas eu acho que a velocidade não é tão rápida. Aliás, uma coisa que indica isso é o fato de que no Rio de Janeiro também, uma das razões, não a razão, mas uma das razões de uma melhoria de performance nesse momento, e tem uma melhoria de performance, é o fato de que muitos hotéis fecharam, ou alguns que estavam previstos abrir, não abriram, certo? Então a oferta lá, que deveria expandir mais ainda a super oferta, ela deixou de expandir e ainda retraiu um pouco. Então isso daí já teve um impacto nessa performance, ou seja, é um impacto meio artificial, em última análise, né? Mas eu acho que o Rio de Janeiro tem algumas dificuldades que todos conhecem, a questão da segurança, a questão da falta de infraestrutura, uma série de problemas que têm que ser trabalhados. E, principalmente, ele tem que criar condições de criar um grande fluxo para o Rio de Janeiro, para além das datas especiais. As datas especiais, o Rio de Janeiro está vendido, tá? Sold out, tá certo? Não tem grande problema. Mas fora delas, vamos pegar um caso clássico. Se o Rio de Janeiro quiser participar concorrencialmente com grandes centros de convenções, feiras e exposições, que tem hoje uma cidade como São Paulo, para onde ele leva esse Rio de Janeiro? Hoje ele tem um Rio Centro, tá certo?
grande para feiras e convenções, e talvez seja esse o único venue que ele tenha lá para fazer esse tipo de coisa. São Paulo você tem hoje o Expo Center Norte, São Paulo Expo, Transamérica Expo, a Anhembi ainda que decadente, mas que se recuperado, né? Ou seja, esse tipo de coisa é que acaba puxando um fluxo de turistas, turistas de negócios, mas um fluxo de viajantes para um destino. O Rio de Janeiro tem que criar essas condições. Por isso que eu digo, ele pode voltar? Pode. Mas ele tem uma lição de casa a fazer. Ele não vai voltar rapidamente só por aquilo que tem hoje no Rio de Janeiro. Essa é a minha opinião. O percurso é longo e é interessante porque no Rio, um dos hotéis que está para reabrir é exatamente o antigo Sofitel, que vai virar Fairmont, né? Onde outra vez eu acho que tem aquilo que você falava de price perception, né? No Rio também a gente deve ter isto com o Fairmont, também, né? Acredito que sim. A diária do Rio de Janeiro hoje é 50% abaixo do que performava no horizonte que você mencionou, em valores reais. Qualquer mercado que está 50% abaixo do ponto de vista de recuperação, evidentemente vai levar tempo, vão levar alguns anos. Agora, existem alguns fatores que eles são interessantes. No ano passado, a ocupação do Rio de Janeiro cresceu quase 10% em um ano. Significa que vai crescer 10% ao ano? Não, até porque ano passado alguns hotéis fecharam e isso ajuda a ter um crescimento um pouco maior. Agora, a base do ponto de vista econômico ainda é modesta. Se a gente pensar que a demanda retraiu entre 20% e 30% e ainda não voltou a patamares que tinha há 4, 5 anos atrás, no momento de sinalização econômica em que o crescimento passa a ser mais evidente, ou pelo menos o humor do mercado mude e as expectativas mude, isso naturalmente traz um volume de viagens maior. Não se reflete na economia em termos de PIB, mas para o nosso mercado, o mercado hoteleiro traz algo interessante. Olhando para o Rio de Janeiro como destino turístico, é o principal portão de entrada de estrangeiros no Brasil. A gente discute agora algumas questões de facilitação de visto para mercados internacionais importantes. A gente tem uma demanda doméstica no Brasil ainda crescendo e crescendo de uma velocidade relativamente alta, principalmente quando a gente compara com mercados urbanos. Tudo isso ajuda o Rio de Janeiro a trazer uma perspectiva um pouco mais rápida. E o mercado de eventos que o Orlando comentava, apesar de não ter grandes espaços para feiras, os hotéis hoje têm uma estrutura muito melhor do que tinha 5 anos atrás. E os hotéis estão ansiosos. Você tem marca de destino forte, conectividade aérea muito boa, tarifas hoje baixas, isso torna o Rio de Janeiro mais competitivo para receber eventos de pequeno, médio porte. São alguns dos movimentos que deveriam ser incentivados para que essa recuperação ela consiga ser um pouco mais rápida do que 7 anos, caso o ambiente entre no crescimento vegetativo daqui para frente. Ok, tá. Eu acho que essa é a pergunta que eu buscava, quer dizer, mas estamos em princípio falando de uma perspectiva de recuperação num período relativamente longo, né? Agora, se isso é verdade para o Rio de Janeiro, Diogo, que provavelmente é o exemplo mais extremo em relação a impacto de economia e superoferta no desempenho dos hotéis, fazendo uma analogia ao caso de São Paulo é uma realidade totalmente diferente. A ocupação já está alta e essa curva de recuperação em termos de diária tende a ser muito mais rápida. Se a gente falar num crescimento entre 5% e 10% em valores reais ao longo de 3 anos, a gente volta ao pico histórico do mercado. Existe espaço para que isso aconteça. Você chama de pico histórico que a gente tinha em 14, não é isso? O que a gente tinha em 14. Não estou falando de década de 90. Como eu tenho mais história do que o Pedro, eu chamo de pico histórico o que nós tínhamos na década de 90. E é interessante porque o pico histórico de 2014 era mais ou menos 30% abaixo em termos reais do patamar que nós tínhamos de diária média no final da década de 90. Isso é interessante porque o custo de desenvolvimento de hotéis, tá? E eu estou falando especificamente da cidade de São Paulo, essa diferença, quer dizer, 2014, que era o pico histórico que o Pedro se refere, em comparação com a diária média no final da década de 90, em São Paulo, em 14 era 30% menor do que era no final da década de 90. E o custo de desenvolvimento hoteleiro em São Paulo aumentou substancialmente, entre outras coisas, porque hoje a gente tem restrições da lei de zoneamento
que não permitem a gente construir hotéis do tamanho que a gente construía nos terrenos que a gente construía. Então, provavelmente a gente ainda tem uma recuperação de diária que tem bastante espaço. Eu acho que numa nova realidade de Brasil, porque todos esses fatores dificultam alguns investimentos. Agora tem muita coisa que facilita investimento que a gente não abordou ainda. Se é verdade que a gente ainda está abaixo do pico histórico da década de 90 e que o custo de implantação hoje é alto, só que o custo de capital na década de 90 era muito superior ao que a gente tem hoje. Hoje a gente está falando de um país com taxas de juros próximas a 6,5%, 8% em termos de projeção em valores nominais. Se desconta a inflação em valores reais, começa a ser muito mais razoável. Olhando para o modelo de negócio, como você comentava, quando o hotel perde força. Isso significa que outros players entram no mercado e que talvez com uma percepção de risco muito mais baixa, o que também traz a exigência de rentabilidade para um patamar mais baixo. Nesse pacote, em termos de fatores que jogam para baixo, para cima, eu sou otimista. Eu acho que já é o momento de se estudar possíveis investimentos em cidades como São Paulo. Vamos lembrar que São Paulo representa talvez metade do que é o Brasil em oportunidades. E como a gente falava, ainda não houve investimentos expressivos em segmentos mais econômicos, mid-market na cidade. Partindo de uma premissa de recuperação econômica e isso aconteça, provavelmente a gente se surpreende de maneira positiva para os próximos anos. E eu queria colocar um outro fator positivo também, né? Para terminar isso com uma sensação positiva, né? Que algumas coisas que estão sendo decididas hoje a nível de governo, vamos dizer assim, como a questão da isenção dos vistos, a possibilidade de 100% de abertura do capital das companhias aéreas e, eventualmente, uma mudança na forma de fazer a promoção do turismo do Brasil fora do Brasil, tá certo? Isso são coisas que vão ter impactos concretos e efetivos no aumento de fluxo de turistas do Brasil. E esse fluxo ele vai estar principalmente vocacionado para destinos muito mais turísticos do que destinos de negócio. Então, o Nordeste brasileiro e outros lugares vão estar muito beneficiados se todo esse pacote passar e seguir em frente. Isso vai ter um impacto, sem dúvida, positivo no fluxo de turistas para Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, todos esses lugares que têm um apelo muito maior pelo turismo de lazer. Você sabe que alguns dados da ABR, da Resorts Brasil, fala que no acumulado do ano passado, a demanda internacional não chegou a 10% do público que os resorts representavam. Só que esses valores, há 10 anos atrás, deveria ser pelo menos 3, 4 vezes acima do que a gente tem hoje. Então, são alguns incentivadores que podem levar o desempenho desses empreendimentos para patamares muito mais expressivos. E a taxa de ocupação já é alta. A taxa de ocupação, em média, está mais próxima a 60% hoje. Então, qualquer 10 pontos percentuais acima disso, em razão dos fatores que você comenta, muda uma realidade em termos de desempenho desse mercado. Do segmento lazer, né? O segmento lazer realmente está com um desempenho muito interessante. Pois bem, tem uma última novidade, na verdade, que é a atualização semestral do panorama. Como a gente está falando de projeções de oferta e de desempenho, a nossa ideia era regularmente estar atualizando isso. O panorama ele vai continuar sendo publicado anualmente, mas em setembro a gente tem uma reavaliação desses números que a gente coloca na mesa, não é isso? É isso. A gente quer que o mercado tenha informação relevante no tempo propício para tomada de decisão. Como o Orlando comentava, as principais redes fazem orçamento em setembro e outubro e a gente vai atualizar o estudo até lá, com dados até setembro, até agosto, provavelmente, para que essa perspectiva de orçamento ela seja revisitada e essa tendência que tanto a gente acredita fique evidente ou não. A gente acredita que sim, mas vamos ver o que acontece até setembro. Pois é, e aí com isso as redes, os gerentes, os investidores vão poder trabalhar em um orçamento para 2020 com números muito frescos, saindo do forno, né? E eu acho que isso vai ajudar muito na recomposição de tarifas e de diárias. Bem, o que eu percebo aqui é que a gente tem uma análise dos dados recentes do Brasil, de diversos mercados, inclusive com abertura mês a mês, dos últimos 3 anos, um mapeamento bastante completo de oferta nova e a gente conseguiu dividir com as operadoras
perspectiva para 2019. A gente tem bastante informação na mão, né? Com base em tudo que a gente conversou aqui, qual que é a mensagem final de vocês? Como é que vocês veem todo esse conjunto de informações que a gente tem aqui no panorama? Você quer começar, Orlando? Eu acho que o panorama tem, dentro da sua composição, tem duas coisas muito interessantes. Uma delas é exatamente aquilo que a gente pode ver pelo retrovisor, ou seja, o que aconteceu até agora, comparando períodos e tal, é um dado da realidade, certo? O que aconteceu com a demanda, o que aconteceu com preços, o heavy party e tudo mais. E o panorama também te joga uma perspectiva de você olhar pelo para-brisa, ou seja, o que lá na frente, o que nós podemos imaginar que isso possa vir a acontecer. Então, acho que esse é um dado muito interessante do panorama e não por acaso ele vai ser exatamente atualizado em agosto, que é para a gente poder ter esse panorama sempre no melhor momento. E se eu pudesse deixar um recado final, eu diria que nós estamos num momento absolutamente virtuoso no Brasil, com a possibilidade de um momento virtuoso, de retomada da economia, de acerto das contas públicas, e sem isso já a economia retomou, a demanda da hotelaria mostrou evolução desde 2017, portanto isso nos remete a dizer o seguinte: se tudo continuar correndo bem como está acontecendo agora, a perspectiva daqui para frente é de melhorar ainda muito mais. Eu concordo em gênero, número e grau com o Orlando, tá? Eu acho que nós temos uma perspectiva de hotelaria brasileira muito boa para os próximos anos, tá? Por tudo isso que o Orlando comentou. Quer dizer, nós estamos com uma situação bastante equilibrada, já estamos no patamar de crescimento, mesmo sem reforma da Previdência, mesmo sem essas grandes mudanças na economia que devem acontecer. E eu acho que o panorama, ele vem num momento, quer dizer, este novo panorama, esta nova formatação do panorama, ele vem num momento muito adequado exatamente para guiar o mercado, dar uma luz para o mercado para este novo caminho. Acho que é muito positivo. Eu diria que o grande risco relacionado a investimentos hoteleiros no Brasil, historicamente, foi a superoferta. Tirando o exemplo recente de maior crise econômica no país, a gente via os desempenhos dos mercados sendo afetados por excesso de hotéis e estruturação no Brasil. Isso não vai acontecer mais. Isso não tende a acontecer mais. Com a regulamentação do setor e a obrigação de você conseguir o registro na CVM para lançar condotéis, é natural que essa evolução de oferta seja muito mais orgânica. Isso, por si só, num ambiente econômico estável e com uma perspectiva de recuperação, uma ocupação baixa, significa que os ativos vão valorizar. Provavelmente existe um potencial ainda de valorização de ativos na casa de 4 vezes o que a gente vê hoje. A distribuição de alguns hotéis está próxima a R$1.000, em alguns hotéis mid-market. No momento aquecido, essa distribuição era de 4.000. Então, até mais. Hoje, sim, a gente é otimista, a gente acha que faz sentido apostar no setor com uma percepção de risco menor e com possibilidades de ganho provavelmente mais duradouras ao longo dos próximos anos. Bem, como vocês puderam ver com essa conversa que a gente teve aqui com esses especialistas do mercado, a gente tem um mercado que já está retomando, com diárias crescendo e com pouca oferta nova em desenvolvimento. Parece que o futuro está bastante promissor, né? Quer saber um pouco mais de detalhe? Entra no site do Hotelinvest, entra no site do FOB, baixa o documento e fica à vontade. Tem bastante informação lá. Obrigado por acompanhar a gente. Até mais.